Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma live, sejam bem-vindas. Vou encaminhar já a live para algumas pessoas, chamar. Quem estiver me acompanhando, boa tarde. Quem quiser já encaminhar também a live para outras pessoas, né? Para convidar outras mulheres para participar. Hoje vai ser uma live bem legal. Falar sobre Dia dos Namorados, como ficar bem nesse Dia dos Namorados, como ter um amor saudável, como atrair uma pessoa de valor, né? O que muitas vezes nos faz sofrer em dias assim, às vezes essa autoexpectativa, essa pressão da sociedade, né? Essa coisa que você vai ver um monte de coisa na internet e tem coisas que são verdadeiras, sim, mas tem coisas que não são real, então é importante também alinhar a expectativa, né? Sair dessa narrativa também, porque o amor ele é cultivado todos os dias, é claro que hoje é como se fosse um dia para celebrar, né? Celebrar o amor, celebrar um relacionamento, mas que eu sempre falo para as mulheres que isso seja uma troca contínua, né? Eu acho que o relacionamento é uma construção e que é importante a gente saber ficar bem, né? Quem tá no relacionamento, saber deixar ele cada vez mais verdadeiro, melhor. E para quem não tá, que possa, né, ficar bem, né, constituir bastante essa base de amor próprio, de autoestima, né, tanto para quem tá quanto quem não tá, porque é um grande fundamento de um relacionamento saudável, né, tu tá bem contigo, tu se amar todos os dias, tu se cuidar, e aí tu vai transbordar isso pro outro que tiver com você. Então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje, mais a fundo. Agora quem tiver aqui comigo, vai encaminhando, chama outras amigas para participar dessa live, eu tenho certeza que você vai gostar, vai ter bastante assunto bom, e a sua amiga vai ficar muito grata por você ter compartilhado também com ela. Vou compartilhar aqui com umas pessoas, umas mulheres. Conteúdo bom a gente tem que passar para frente, né? Às vezes a gente fica na internet perdendo tempo, não vendo nada assim que agregue tanto, ou que, sabe, realmente assim cause só aquelas coisas rápidas, né? Então a ideia de estar fazendo live é realmente trazer algo mais profundo, algo mais denso, né? Para que a gente possa estar levando algo mais, sabe, de qualidade, que você não fique só passando por aqui, mas que você fique, que você aprenda, saia com algo, um aprendizado, que saia melhor do que entrou. Então essa é a ideia do meu perfil. Então bora lá, vamos começar, né? Então, hoje é Dia dos Namorados, né? Pra quem tá namorando, pra quem tem relacionamento, que bom, né? Coisa boa, poder ter essa troca. Pra quem não tem, que possa também, de certa forma, celebrar, né? Celebrar o amor, que seja um dia para você sonhar com o amor que você quer, para você olhar para sua vida e ver o que você não quer mais, né? Porque muitas vezes é um dia também para refletir, né? Que tipo de relacionamento que eu já tive, ou que tipo de relacionamento eu tô tendo, né? E como que eu tô nesse dia? Tô com meu coração triste, né? Tô com meu coração doendo, tô passando por um término, tô gostando de alguém, não tô sendo correspondida, tô num relacionamento abusivo. Como que você tá nesse dia? Pare pra pensar um pouquinho, né? De verdade, como que tá o seu coração? Porque às vezes a gente vive tão no automático, na correria, e a gente não para pra pensar, né? Às vezes a gente está entristecido por algo ou assim, que nem sempre, mas por que eu tô assim, né? Por que eu tô me sentindo assim? O que eu preciso olhar pra mim, curar em mim, pra que eu volte a me sentir bem, né? Se eu tô com o coração ferido, a curar esse coração, a cuidar desse coração. Então, que hoje possa ser também, né, pra quem não tá no relacionamento, também um dia de reflexão, um dia de você aprender sobre amor. E muitas vezes, né, quando a gente tá sozinha, o maior amor que a gente precisa aprender a desenvolver é o amor próprio. Porque com o amor próprio, a gente vai conseguir se encher e não vai mais aceitar migalhas, e não vai mais aceitar pouco, e não vai mais cair em relacionamentos disfuncionais, em relacionamentos tóxicos. Então, que, né, para quem estiver solteiro e sozinha no dia de hoje, que você aproveite esse dia para revisar a sua vida amorosa, né, revisar os seus relacionamentos, porque antes de entrar, às vezes, em um novo relacionamento, antes de seguir, é importante que a gente pare e analise, né? Por que eu atraio esse tipo de homem? Por que eu atraio esse tipo de pessoa? Como que eu tô nessa relação, né? Ou nos relacionamentos será que eu tô ainda na falta, sentindo muita carência ainda, né? Será que eu tô me sentindo, sabe, que eu precisava de alguém, que eu não sou feliz porque eu não tenho um parceiro legal do meu lado? Como que você tá? Sabe, é importante a gente ter a coragem de se olhar e de questionar sobre isso, porque muitas vezes a gente quer que o outro supra algo que a gente não tem,
né? Que daí por isso que a gente quer tanto que alguém entre na nossa vida para suprir, para nos fazer feliz, para nos preencher as nossas carências, para nos dar segurança, e tudo isso a gente vai projetando fora, né? Só que quando a gente dá todo esse poder pro outro preencher, é muito mais desafiador, porque eu tô botando muita expectativa no outro. Eu vou acabar atraindo alguém que também não tá inteiro, né? Que tá cheio também de expectativas ali. Por isso que a gente vai se encontrar. Agora, se eu tô, né, cuidando de mim, cuidando do jardim, como eu sempre falo para as mulheres, cuide do seu jardim, né? Se você não tá num relacionamento, ou se você tá independente, até mesmo quando a gente tá, é importante a gente continuar cuidando do nosso jardim, né? Não criar relações com dependência emocional, com dependência totalmente do outro, né? Porque senão você vai se perdendo de você, às vezes até dentro de um relacionamento, vai deixando de ser você, vai botando a vida do outro sempre em primeiro lugar, né? Isso não é saudável. É saudável duas pessoas inteiras que estão bem se relacionando, porque daí vai ser um relacionamento gostoso, saudável, né? Vai ser um relacionamento que vai acrescentar. Quantas pessoas estão aí juntas hoje, né? No dia de hoje, mas não tão felizes, né? Estão num relacionamento, mas não tá sozinha, nem sempre estão felizes. E tem também aquelas felizes, sabe? A gente precisa acreditar no amor. Eu acredito demais no amor. Eu acredito que tem casais sim felizes. Eu acredito que existe sim relacionamentos saudáveis. Me inspiro, né, em pessoas assim, porque só que eu acredito também que por trás, né, de uma construção de um relacionamento saudável, tem duas pessoas dispostas a crescer juntos, a se entregar, a renunciar, né, certas coisas, a se escolher diariamente. Então, acho que é uma construção bem bonita, né? Mas deixa eu seguir aqui que eu fiz um roteirinho para não me perder tanto, né? Para entregar para vocês aqui um pouquinho desse roteiro que eu fiz com tanto carinho, que espero que ajude vocês. Então, talvez hoje você esteja se perguntando, por que ainda não aconteceu pra mim esse relacionamento, né? Por que ainda eu não sou feliz no amor? Por que eu vejo tantas pessoas felizes e eu ainda não me sinto, né, realizada nessa área? Às vezes você já conquistou várias coisas, né? Como mulher, tem uma profissão, tem sua vida, né? Já conquistou um monte de coisa, mas no amor, às vezes, não se sente ainda, né? Feliz, realizada, não vive aquele relacionamento que sonha, né? E muitas vezes vem também essa dor à tona, essa dor de estar sozinha nessa data, às vezes, que está sendo celebrada, né? Daí vem a gente acaba se comparando, se sente sozinha, né? Ou às vezes nunca viveu esse amor que sonha em viver ainda, né? Ou viveu pela metade, nunca teve de fato, assim, se sentiu amada, respeitada, valorizada, né? Muitas vezes a gente para, né, pra pensar assim, quando deita no travesseiro e pensa, será que um dia, né, isso vai acontecer? Será que isso é só coisa de filme da Disney? Ou será que é verdadeiro? Então, muitas vezes a gente acaba se questionando, né? E muitas vezes a partir disso vão vindo as feridas à tona, as dores à tona, vão vindo os seus medos, né, de passar por certas experiências de novo, o medo da rejeição, né, o medo do abandono, de traição, enfim, vários medos vão vindo à tona quando a gente tá muitas vezes ou nesse período sozinha, ou às vezes dentro de um relacionamento que não tá saudável, ou ali, né, num começo de relacionamento que às vezes você se sente um pouco rejeitada, né, se sente deixada de lado, sente que é você que tá sempre tendo que correr atrás, se doando mais, né, aceitando pouco, se envolvendo às vezes com homens indisponíveis, que às vezes não querem compromisso. Então, muitas vezes, você se pega, né, ainda aceitando migalhas, ainda indo atrás, né? Muitas vezes não encontra um homem decidido, um homem que faz o que acontece, que luta por você, que te valoriza. Então, isso é uma coisa muito comum, né? Eu que converso, que atendo mulheres, né? Trabalho com mulheres, eu vejo isso acontecer diariamente, né? Essa sensação de, Camila, eu conquistei tantas coisas, eu já faço tantas coisas, mas na área do relacionamento parece que eu ainda tenho que ir ali ficar me pedindo migalhas, eu tenho que ir ali me doar, sabe? Eu tenho que... eu acabo fazendo muito mais do que esse homem, né? E no fundo, né, você sabe que merece mais, só que acaba muitas vezes repetindo o mesmo padrão, né? E eu sempre, aquela frase do Jung, né, muito famosa e que ela é muito boa, né? Enquanto você não trouxer para o consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar de destino, né? Aí você vai achar que é isso mesmo, que você tem azar, que é dedo podre, você vai achar que é o seu destino não ser feliz no amor, né? Vai se contentar com qualquer coisa, né, com o que aparecer, vai aceitar, vai acabar se diminuindo, né? Toda essa potência, toda essa força, muitas vezes você vai acabar se diminuindo para aceitar certo tipo de homem, porque não tem, é melhor eu aceitar qualquer homem pra eu não me sentir sozinha.
Então, é bem importante a gente estar pensando sobre isso, né? O que pode estar lá no meu inconsciente que está fazendo com que eu não atraia esses masculinos saudáveis, com que eu não atraia essas pessoas que eu sonho, né, ter do meu lado, um cara legal, um cara, sabe, um cara que me protege, um cara que me cuida, um cara que pega ali o peso do dia a dia ali, me ajuda a deixar minha vida mais leve, mais fácil, né? Um cara provedor, enfim, todas essas qualidades que toda mulher admira no homem, né? Um homem líder, um homem forte, um homem que nos dá proteção. E por que muitas vezes você não conseguiu viver isso ainda, né? Pode ter certeza que por trás de tudo isso tem muitas coisas, né? Não é tão simples assim. Às vezes, quando a gente fala de relacionamento, às vezes a gente acha que é simples encontrar alguém, né? Ou não, nem existe mais homem bom. Daí você. Existe dois extremos de mulheres, às vezes, que chega até mim, né? Aquela que é muito sonhadora, né? E aquela que tá lá no outro extremo, tipo, não tem mais homem bom, os homens não querem nada com nada, né? Qual que é o extremo que você tá, né? Você tá mais pra um lado ou mais pro outro? A sonhadora ou a que já desistiu, né? Porque é importante a gente encontrar o caminho do meio, né? Eu sempre falo para as mulheres, qual que é o equilíbrio disso aqui? Dentro de uma relação, o que para você é importante? Né? Quando você olha para um homem, quais são as características que são importantes desse homem para você? Às vezes as mulheres não têm isso nem mapeado. É importante ter. Quais são os valores desse homem que são negociáveis? Né? Quais são os teus valores, na verdade? Porque tudo começa a partir de nós. Né? Quais são os meus valores que num relacionamento são inegociáveis, que são importantes para mim? E quais são coisas que eu posso, né, também flexibilizar, porque às vezes não vai ter o cara perfeito, a gente também não é perfeita, né, então não vai ter o cara ideal, perfeito, mas existe sabe aquele mínimo que você precisa botar no papel para assim, não, disso aqui eu não abro mão, isso aqui é importante para mim. Então, que você possa ter essa noção, porque às vezes a gente só tá vivendo e a gente não tem nem essa clareza, né, de quem a gente é. Eu sempre falo com as mulheres, primeiro se descubra você, volte a ser você, porque você vai atrair alguém que combina com quem você é. Combina com os padrões que você carrega, com as crenças que você carrega, com as feridas emocionais que você carrega, às vezes não estão curadas ainda, que combina com quem você é, sabe? Então, quando a gente começa nessa transformação interna de alinhar, sabe? Um relacionamento muitas vezes que te distancia de você, que te afasta da tua essência, que não te traz mais brilho no olho, que você tem que ficar se moldando para caber, não é um relacionamento saudável, né? Eu até fiz uma live na sexta-feira passada, que tá salva no meu perfil, sobre isso. O que é um relacionamento saudável de verdade? Será que é amor ou será que é carência, né? Será que é amor ou será que é dependência emocional? Será que é amor ou será que é apego? Às vezes a gente fica apegada, né? Aquela pessoa, aquela situação, aquela idealização que a gente criou na nossa mente e a gente não olha para a realidade. Tá bom, vamos sair um pouco da fantasia, da projeção que eu fiz, né? Porque relacionamento, às vezes a gente se encanta por uma pessoa porque a gente projeta um monte de coisa nessa pessoa. Nossa, se eu conseguir essa pessoa, olha como a minha família vai me valorizar, vai ver o quanto eu sou boa. Nossa, se eu conseguir essa pessoa, olha aquela pessoa, ela é articulada, ela é próspera, e se eu conseguir ela, nossa, sabe? Então, às vezes você tá projetando, acha que tá apaixonada pelo outro, mas na verdade você tá apaixonada pela projeção que você faz do outro, porque o outro vai confirmar tudo aquilo que você nunca conseguiu. Então, se você conseguir o outro, às vezes você não vai se sentir mais rejeitada. Se você conseguir o outro, você não vai se sentir mais sozinha. Só que enquanto tu tá projetando fora, tu tá botando poder na mão do outro. E quando a gente põe o poder na mão do outro, a gente faz de tudo para conquistar o outro. Então, a gente muitas vezes se diminui, a gente entrega demais, por quê? Porque o outro tá muito lá em cima e eu tô aqui embaixo, então eu preciso ser escolhida, então eu vou me entregar muito, eu vou fazer muito, porque eu quero que ele me escolha, né? Então, e eu vou aceitar migalhas, porque quando eu ponho um cara no pedestal, né, e eu fico aqui embaixo, eu vou aceitar qualquer coisa que ele dá, porque eu não quero perder ele, eu tenho medo de perder, porque ele representa muito pra mim. Eu lembro uma vez quando eu era mais adolescente, eu sempre amei música, né, e eu amo violão, eu amo cara, assim, sempre gostei, né, e aí eu me interessei, me apaixonei por um cara que tocava violão, mas, tipo, tinha várias coisas que depois que passa aquela paixão, porque paixão deixa a gente meio, né, o racional desliga um pouco, e a gente fica, principalmente na adolescência, né, hoje, eu já falo com as mulheres, hoje a gente se apaixona também quando, né, selecione bem porque você se apaixona, mas traga o racional junto, né, a gente já tá com agora o nosso córtex bem desenvolvido, que é a nossa parte racional. Quando a gente era adolescente, não, tava ainda em desenvolvimento,
né? Quando a gente é adolescente, estão lá, né? A dopamina em alta, os hormônios em alta, então a gente não tem ainda o nosso córtex, que é essa parte mais racional ainda bem desenvolvida, que hoje a ciência já comprova, né? Que é só lá pelos 25 anos que começa a terminar o desenvolvimento dessa parte. Então, quando a gente é adolescente, a gente não tem, né? E aí eu lembro dessa vez que eu tava lá apaixonada por esse cara que tocava violão e tudo mais, e botava ele lá no pedestal, lá em cima. E a gente acabou, né, tendo um momento juntos e tal, ficando. Mas assim, cara, depois assim, olha, não me tratou bem, não era aquela pessoa que tava ali comigo de verdade. Eu tava deslumbrada. Com o quê? Com uma pessoa que tocava violão. Por quê? Porque no fundo eu sempre quis alguém que toca. Eu amo cantar, então eu sempre idealizei alguém que tocasse violão. Eu sempre idealizei namorar com um cara de banda, sabe assim, umas coisas de adolescente. Então não era muito sobre ele em si, era toda a idealização que eu tinha dentro de mim, que ele representava a concretização de toda essa minha idealização. Então, quando você fica, né, fica mais adulta e começa, hoje, né, que eu trabalho com relacionamentos, eu olho pra trás e eu entendo tudo, por que que eu me interessei tanto por aquela pessoa, por que que eu me interessei tanto por tal outra pessoa, por quê? Porque aquilo me mostrava sobre mim, me mostrava assim, nossa, eu sempre amei isso, então parece que aquela pessoa, ela representava exatamente isso. Então, a gente projeta muito nos relacionamentos, né? E quando a gente tem essa noção, a gente vai começar a olhar pra nossa vida e vai se perguntar, por que que eu tô tão atraída assim por esse cara? O que que esse cara tá representando pra mim? Que partes minhas que ele tá acendendo em mim, que às vezes estão mortas dentro de mim, e ele tá espelhando e me mostrando? Porque às vezes ele vai estar te mostrando partes boas, partes que você vai se inspirar e vai, nossa, eu quero muito isso. Mas também as suas partes que você esconde, né? Porque relacionamentos não são só flores. Às vezes você vai se conectar com uma pessoa e ela vai te mostrar tuas sombras, né? O que que é sombra, Camila? É tudo aquilo que você esconde, né? Todo aquela medo da rejeição que você esconde ainda, vai vir um cara e vai ativar esse gatilho. Toda aquela baixa autoestima ainda que você não tem tanto amor próprio, você vai às vezes se conectar com um cara que vai ativar aquilo. Tudo aquilo que você escondeu, muitas vezes o cara vai espelhar tudo isso pra você. E se você tá ainda inconsciente, tu vai jogar toda essa raiva sobre ele, enquanto a vida tá ali querendo te mostrar como um espelho. Relacionamentos são espelhos. Tudo que ainda você precisa. Muitas vezes olhar pra você que você não tá trabalhando, né? E daí você vai, às vezes, ao invés de trabalhar isso em você, digamos, né? Ah, Camila, eu tenho uma baixa autoestima. Ao invés de você trabalhar o seu amor próprio, não. Aí você quer tanto aquele relacionamento, tá botando tão no pedestal, que a pessoa vai fugir, porque assim, homem não gosta de pressão, não gosta de mulher correndo atrás, homem gosta de mulher que sabe, é confiante, mulher que sabe quem é, o que quer. Isso é desafiador para um homem, porque mulheres que têm baixa autoestima, que tem coisa, eles usam, né? Aí vem os narcisistas, aí vem os caras que só querem uma noite, que não querem um compromisso. Por quê? Porque muitas vezes ele não enxerga que essa mulher, ela se valoriza. E quando a gente não se valoriza, a gente não vai atrair alguém que nos valorize. A gente atrai quem a gente é. Então, se você tem atraído pessoas que não te valorizam, que não te respeitam, que não te levam a sério, olha pra você e pergunte-se com muita sinceridade o quanto eu tô me respeitando, o quanto eu tô me valorizando, né? Eu lembro lá atrás, às vezes eu olho pra trás e penso assim, meu Deus, a gente faz cada coisa que a gente se envergonha, né? Eu não sei vocês, mas eu já fiz tanta coisa que eu olho pra trás assim, nossa senhora, como... Mas assim, tudo são aprendizados, né? Hoje não é à toa que eu atendo mulheres e posso passar adiante tudo que eu já vivi, tudo que eu já errei, né? Porque é muito melhor quando a gente tem alguém para nos ajudar a não errar, né? Que já transformou todos esses erros em aprendizados, né? Para hoje poder viver um relacionamento saudável. E eu olho assim, quanto... Sabe, às vezes a pessoa nem coisava e eu ia atrás, e a gente pega carro, vai daqui, faz ali, compra um presente tal, e faz de tudo para agradar a pessoa, e aquela reciprocidade, cadê, né? Cadê a reciprocidade? Era muito mais, às vezes, da nossa parte do que do outro. Então, quanta coisa a gente vai tolerando, a gente vai permitindo, a gente vai aceitando, e depois culpa o outro, aí culpa o homem. Mas olha pra você, meu Deus, quanta coisa eu tolerei, né? Às vezes a gente reclama de uma vida que a gente tolera, né, de comportamento dos caras que a gente aceita. Por quê? Por medo de perder, por carência, por medo de ficar sozinha. Então que hoje, nesse Dia dos Namorados, possa ser um momento assim, ó, de basta. Chega de relacionamento ruim, chega de aceitar migalha, chega de estar, sabe? Se você já tá num relacionamento, olha para esse relacionamento com verdade. E antes de falar com a pessoa, primeiro faça esse trabalho com você, né? Faça com você esse trabalho de se questionar.
O que dentro desse relacionamento é verdadeiro? O que dentro desse relacionamento tá realmente alinhado comigo? Ou será que eu tô aqui só porque tô ainda projetando coisas nesse relacionamento? Eu tô me sentindo ainda vazia, carente? Sabe, eu lembro uma vez que eu tava saindo com uma pessoa e eu achava ela bem bonita, interessante, mas assim, cara, ele falava um monte de coisa que, tipo assim, ele não se importava comigo, ele só falava dele, falava um monte de história dele. E eu saí daquele encontro, assim, meio vazia, tipo assim, cara, não foi uma troca legal, tal. Mas daí eu ia continuando. Por quê? Porque eu não tinha essa clareza. Eu achava que não, é melhor um na mão do que nenhum, né? Então, pelo menos eu saindo com ele, mas assim, eu não me sentia cheia, sabe? Quantas pessoas estão em conexões que não se sentem preenchidas? Só estão por estar, só estão para não estar sozinha, só estão porque é isso, entendeu? Mas você sabe lá no fundinho, né? Não tem aquela sensação de preenchimento, aquela sensação de, nossa, como é bom estar com essa pessoa. Eu me expando quando eu tô com ela, eu me sinto ainda mais brilhosa, eu me sinto mais bonita. Isso é um relacionamento de verdade, sabe? Eu tenho umas amizades que quando eu saio assim das nossas conversas, eu me sinto melhor do que eu entrei, eu me sinto mais feliz, eu tenho aquela risada boa, aquela coisa verdadeira. Né? Agora não, tem relacionamento que só suga a gente, que só deixa a gente mal, que tu tá sempre tendo que pisar em ovos, que tu tá sempre tendo que se diminuir pra caber, pra não causar confusão, sabe? Isso não é um relacionamento saudável, né? Muitas vezes o que tá na base desse relacionamento não é um amor de verdade, às vezes é o medo, né? Às vezes é a dependência, é a carência. Então, que você possa trabalhar nesse seu jardim interno para que você tenha relações saudáveis de verdade, né? Eu ajudo mulheres a atrair relacionamentos saudáveis, por quê? Porque a partir de quanto mais saudável ajuda essa mulher a ficar, né? A voltar para si, a curar essas feridas emocionais, a curar essas carências, a restaurar essa identidade, mais essa mulher saudável, ela vai atrair um parceiro que vai combinar com essa mulher. Né? Porque uma mulher que tá muito ferida, que tá muito fechada, que tá muito no masculino, que tá muito. Que tá cheia de crenças sobre homens, infelizmente, não vai aparecer no campo dela, ela não vai atrair um masculino saudável. Ela vai atrair alguém que combine com tudo isso que ela carrega dentro, né? Então, eu já falei, deixa eu voltar aqui pro meu roteiro, que eu me empolguei aqui, mas espero estar contribuindo. Mas é muito sobre isso. Quando a gente entender isso, e por que eu sei disso? Porque eu já passei por várias frustrações. E eu cansei, eu pensei, não é possível, né? Não, será que eu tenho dedo podre? Será que é o meu destino? Será que é o meu karma ficar sempre sofrendo nas relações? Não ter. Por que a outra consegue e eu não consigo? Eu me questionei isso. Até eu entender que não. É algo daqui, tem que ser alguma coisa. Daí eu comecei a estudar. Agora eu tô entendendo por que eu atraí aqueles tipos de pessoa, por que eu passei por aquelas coisas. Não foi só culpa do cara. Eu atraí aquele tipo de experiência pra mim por causa do que eu carregava dentro de mim, né? E quando eu comecei a entender isso, eu trouxe o meu poder de transformação pra mim. Eu consegui transformar essa relação daí. Porque eu tirei o poder da mão do outro de decidir o meu destino. Não era o homem que decidiria o meu destino. Não é o acaso. Eu ia decidir o meu destino. Eu não quero mais isso. Então eu peguei tudo isso que eu projetava fora e trouxe pra mim e disse assim, ó, agora eu vou transformar os meus relacionamentos, a minha vida. E daí eu comecei por mim. Porque tudo começa por nós. Quando a gente começa a transformar em nós, sair da menina ferida, cada uma carrega, e que ela tá aqui, agora graças a Deus a minha tá muito mais feliz, muito mais... Ela disse, a Camila voltou pra casa, porque enquanto eu tava procurando no outro me salvar, eu não tava em casa. Eu tava entregando a chave pra um cara, querendo que um cara me curasse, querendo que um cara resgatasse essa menina, né, que muitas vezes passou por experiências na infância, passou por certas coisas que a machucaram. Só que enquanto eu tava nessa menina ferida e olhando pra fora, eu não tava pegando de novo a chave da minha cura, eu tava entregando pro outro. Imagina se você ir para um relacionamento e entregar a sua felicidade na mão do outro, que o outro te abasteça, né? Que o outro te salve. É problema na certa, né? Daí tá lá o outro também cheio das carências, cheio das feridas, porque uma menina ferida vai atrair um menino ferido, não vai atrair um homem. O homem maduro, ele enxerga de longe as meninas, né? E um homem maduro, ele quer paz, ele quer ficar bem, ele não quer problema, né? E uma menina ferida, ela traz problema. Ela é ciumenta, ela é mimada, ela é chata, ela quer tudo do seu jeito, né? Ela é cheia de carência, sabe? Essa é uma menina ferida. E um homem maduro, ele não vai querer essa menina. Então, como que eu faço pra atrair um homem maduro? Eu me torno uma mulher madura. Aí eu vou atrair um cara maduro, porque daí combina, né? Aí a vida vai trazer, porque é com quem você tá combinando.
Então, quando eu entendi isso, assim, opa, então o negócio é cuidar dessa menina aqui ferida, que já passou por um monte de experiência, que ainda tá na postura da vítima, pra ajudar essa menina a se curar, a crescer, a amadurecer e fortalecer essa adulta, porque vamos tirar a menina do volante, a menina ferida do volante, vamos botar a adulta. Então, pra botar a adulta no volante, a adulta tem que voltar pra casa. Aí eu disse pra minha menina, eu voltei pra casa. Agora eu vou te cuidar. Tudo aquilo que eu esperei que alguém me desse, né? Que o pai me desse isso, que a mãe me desse aquilo, que o cara me desse aquilo, que alguém me desse aquilo, eu vou te dar. Daí eu comecei esse caminho de volta pra mim. Esse caminho de volta pra casa. E aí, agora eu tô cuidando dessa menina. Tudo aquilo quando a gente vai pra uma relação, ativa muito o nosso emocional, mexe com muitas nossas emoções. E é bem no emocional que tá todas as nossas memórias, as nossas feridas, elas estão ali no nosso emocional. Então, eu como adulta, eu precisei cuidar desse emocional. Eu precisei cuidar dessas necessidades dessa criança. E eu cuido todos os dias, né? Ensino minhas mentoradas com práticas, com exercícios práticos para todos os dias cuidar dessa menina, porque todos os dias ela quer atenção. Eu tenho filhos, não sei se vocês têm filhos, mas eu tenho. Os meus filhos, eles precisam de constante atenção, eles precisam de segurança, eles precisam de amor, eles precisam se sentir aceitos, né? Isso é uma necessidade humana, conexão, boas relações, amor, segurança, é uma necessidade humana. Então não dá pra tu dizer que eu não preciso, eu tô bem sozinha. Será mesmo? Né? Claro que é muito bom, gente, eu amo também ficar sozinha, assim, eu amo minha solitude, mas a gente também somos seres sociais, a gente foi feito pra conexão, a gente foi feito pra troca. Então, quanto mais eu aprender primeiro a me abastecer para que eu não vá pra vida com esse vazio, né? Eu não vou para a vida necessitando, eu vou para a vida compartilhando, é muito diferente. Porque se eu vou para a vida a partir da necessidade, né, não tem versículo bíblico que diz que tudo a quem muito foi dado, não, é tudo aquilo que a gente mais foca a atenção, né? Mais foca a atenção, mais vai crescer. Então, se eu vou para a vida com foco na falta, eu vou atrair pessoas que também não vão me dar o que eu quero. Agora, se eu vou para a vida abundante, eu vou atrair situações, pessoas que também são abundantes. Então, por isso que é tão importante esse trabalho interno, né? Para que a gente tenha de fato um relacionamento saudável, né? Então, o problema não tá fora, né? Você não vive o amor que sonha porque ainda não se tornou muitas vezes a mulher que sustenta esse tipo de amor. Né? Você ainda tá na menina carente e tá tudo bem, né? Estou aqui para ajudar, estou aqui para Eu já fui essa menina carente, eu já fui essa menina cheia de feridas, essa menina que ficava na vítima, que ficava chorando, que ficava achando que não tinha, né? Enfim, culpando o externo. Eu já fui, por isso que eu entendo, por isso que eu trago muito acolhimento, né? Porque eu sei como é doído. Só que quando a gente não consegue ver, é pior, porque daí a gente fica ali na vítima e não consegue transformar. Agora, quando a gente começa a ver, opa, eu preciso crescer. Eu preciso parar de culpar pai e mãe, eu preciso parar de culpar os homens, eu preciso parar de culpar a vida, culpar Deus, e eu preciso olhar pra mim, qual que é a minha responsabilidade nisso, né? São dores que eu ainda não tive coragem de encarar, são medos que eu ainda não tive coragem de encarar, é uma postura que eu ainda tô lá na criança ainda, ou eu preciso crescer adulta para que a adulta agora se levante para dar conta de tudo isso. Você possa levantar hoje, sabe? Botar a mão na mesa e dizer, ei, eu vou voltar para minha casa. Eu vou cuidar de você. Eu sei, minha menina, que a gente passou por isso, isso e aquilo. Não precisa invalidar as dores da tua menina. Eu nunca invalidei as minhas dores. Teve coisas que eu passei que não foram legais, né? Foram que as pessoas que me criaram ou as minhas experiências a pessoa conseguiu dar. Porque ela também passou por coisas muito piores. Uma coisa que eu sempre falo também para minhas mentoradas, escute a história dos seus pais. Que às vezes você vai entender muitos comportamentos. Você vai parar de julgar. Né? Só quando eu fui mãe eu entendi muita coisa da minha mãe, porque os meus filhos muitas vezes eles falam tanta coisa que não é verdade, eles não têm nem noção do que eles estão falando, e eu tô aqui me desdobrando, tentando dar o meu melhor e tal, mas na cabeça de uma criança eles têm uma outra interpretação. Daí eu chamo eles, eu converso. Não é que a mãe não ama, filho. Nesse horáriozinho a mãe tem que trabalhar, mas daí, no outro horário a mãe vai estar contigo, tal. Porque na cabeça deles, eles interpretam de uma forma. E às vezes a gente tá na vida adulta, interpretando ainda o mundo com a cabeça de criança. Então a gente tá sempre achando que tá todo mundo nos rejeitando, tá todo mundo que não nos ama, sempre achando que o pai e a mãe devem mais, não fizeram o bastante, não fizeram o suficiente. Mas você já foi mãe para você ver? O quanto é desafiador educar um filho, o quanto a gente busca dar, mas nem sempre eles estão felizes,
né? O quanto às vezes a gente precisa levar essa conversa para uma criança para explicar. Filho, a mãe te ama, mas a mãe não consegue ficar o dia inteiro na tua função. Às vezes a mãe tem que trabalhar, às vezes a mãe tem que fazer tal coisa, mas isso não quer dizer que a mãe te ama. Eu sei que teve muita coisa da educação, né? Agora que, graças a Deus, está transformando um pouco mais essa educação no sentido de precisa sim ter limites, mas também é possível, não precisa ser autoritário, né? Pode ter autoridade sem autoritarismo. E a maioria dos nossos pais foi criado muito no autoritarismo. Não na autoridade, no autoritarismo. E isso eu sei que deixaram muitas marcas, né? De violência, de falta de acolhimento, enfim, né? Só que a gente pode pegar o que foi de bom da geração passada e o que foi de ruim, que não foi legal, transformar, né? Porque eles deram o que eles conseguiram dar. E eu preciso sair dessa postura dessa menina ferida. E eu preciso enxergar também a história deles, as dores deles. E daí, quando você sentar para conversar com seu pai, com a sua mãe, sem julgamento, mas para escutar, você vai entender de onde que veio tanta dor, de onde que veio tanta palavra que às vezes ele falou para você, tanta falta de paciência, tanta falta de demonstração de carinho. Às vezes ela passou por coisas muito piores. Então essa conversa, sabe, ela é coisa de adulta. Criança não quer saber de nada, criança só pensa que ela tá certa, ela conhece o mundo, ela conhece a vida, e a gente já foi assim, nós já fomos essa criança. Só que o problema é permanecer na vida adulta carregando essa criança, né? Então isso é um grande problema, porque daí você vai ficar nessa criança ferida. E você não vai ter um relacionamento saudável enquanto você julgar os seus pais, enquanto você julgar o masculino, né? Não fazer as pazes com esse pai. Muitas mulheres não conseguem ter um relacionamento saudável com o homem porque tá cheia de ferida lá com o masculino, com a primeira referência do masculino, né? E que você possa ter uma referência, transformar isso, né? Conte com ajuda, busque ajuda. Não fique só aqui ouvindo conteúdo, isso é bom, mas você precisa de prática, de experiência, você precisa caminhar com pessoas que já caminharam bastante nessa jornada, porque senão fica só um conteúdo, a gente não aprende só pelo racional. Claro que o racional aqui vocês estão, apesar de estar buscando tocar um pouquinho no emocional também de vocês, mas a gente não transforma a nossa vida só ouvindo. A gente precisa aprofundar, a gente precisa de prática, a gente precisa ter a coragem de tocar lá no fundo, e lá naquelas raízes que você às vezes não toca, que você acha que já tá bem. Porque o teu inconsciente, ele não é tão claro assim. E às vezes alguém olhando de fora vai te ajudar a enxergar coisas que você não tá vendo. Às vezes é mais fácil a gente apontar pro outro do que se enxergar, né? Eu, como mentora de mulheres, eu tenho pessoas que me mentoram também. Porque às vezes não consigo enxergar meus pontos cegos. Às vezes não consigo enxergar aonde eu tô caindo de novo na menina ferida, né? Aonde eu tô ainda ali esperando algo de fora. Não tô enxergando o que a vida tá querendo mostrar sobre mim. Então, quando eu comecei a adulta voltar para casa, aí a minha vida tá andando. Aí a minha vida tá expandindo, aí a minha vida tá indo para frente, né? Porque eu voltei para casa, eu parei de ficar lá na criança ferida. E se a criança ferida, porque criança não namora, criança não prospera, né? Criança, ela quer ganhar, ela vive um relacionamento conturbado, porque isso é relacionamento de criança, né? Criança fica muito no emocional. Então, quando eu tive filhos, eu fui entendendo. Toda a minha menina ferida, olhando para eles, eu fui entendendo o que a vida estava me mostrando. Eu passei muito trabalho, assim, principalmente com o meu primeiro filho. Ele chorava demais, ele tinha muita raiva, sabe? Não parava, não dormia direito. E aí, depois que eu fui mergulhando, né, nesse processo do autoconhecimento, eu olhei assim, o que a vida tá querendo me mostrar com tantos desafios que eu tô passando nessa maternidade? Por que tá tão difícil? E aí eu entendi que a vida tava espelhando tudo que eu carregava dentro da minha menina ferida. Às vezes que eu não pude botar minha raiva pra fora, e o meu filho vinha, à noite chorava, porque eu passei raiva o dia inteiro e aguentei. Aí chegava o meu filho e jogava toda essa raiva pra fora. Porque os filhos estão extremamente conectados com a mãe, né? E quanto menor, mais conectado estão. Aí tudo aquilo que eu não botava pra fora, o meu filho botava. O choro que eu não chorei, a raiva que eu não botei pra fora, né? O cansaço. Então, o meu filho espelhava tudo isso pra mim. Quando eu comecei a trabalhar em mim, botar essa raiva, sabe, ter ferramentas pra botar essa raiva pra fora de uma forma saudável, parar de ignorar o que eu sentia, parar de ignorar o que a minha criança ferida estava sendo ativada vindo aquilo ali, né? Como que eu vou tratar ele assim? Eu nunca fui tratada assim, e não sei o que, né? Aquela coisa. Eu disse, não, eu não quero. Acabou em mim. Tem dores que não começaram em mim, mas vai acabar em mim. A partir da minha geração, eu vou tratar meus filhos de uma forma diferente. A partir da minha geração, eu vou pegar o que foi bom da geração passada, mas eu vou transformar coisas. E eu não vou mais carregar essa dor pra frente.
Porque é automático quando a gente vê, a gente fala tanto dos nossos pais, quando a gente vê, a gente tá agindo igual. Né? Não tem aquela música da Elis Regina? A verdade é perceber que por mais ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E assim, quando a gente se vê, se a gente continua nesse inconsciente, a gente vai estar repetindo a história dos nossos pais, a história de relacionamentos dos nossos pais, a história sabe, de uma profissão às vezes frustrada dos nossos pais. Enfim, a gente vai, se a gente vive no automático, a gente vai repetir. E tudo aquilo que você falou que a sua mãe fez com você quando era criança, quando menos você pensar, você tá fazendo igual com seu filho. Né? Então, que hoje, né, nesse Dia dos Namorados, você possa pensar sobre as suas relações. O que elas estão querendo te espelhar? E o quanto que essa pessoa que você tá do lado ou quer, tá te mostrando sobre ti? O que essa pessoa quer revelar sobre ti? O que essa pessoa representa pra ti? Eu lembro que eu gostava, quando eu era nova, adolescente, antes, eu sempre queria os populares da escola. Sempre. Ah, por quê? Porque eu tinha uma baixa autoestima. Porque se eu tivesse o popular, as mulheres, todo mundo ia me respeitar. Todo mundo ia... Olha como eu sou boa. Tá vendo? Não era sobre o popular, era sobre o que aquele popular ia representar pra mim. Quando tu começa a curar em ti, tem tanta coisa que perde a necessidade. Tipo assim, hoje eu nem me importo com isso. Por quê? Porque eu não tenho mais essa necessidade que alguém de fora me valide. Né? Eu não tenho mais essa necessidade de provar algo pra alguém. Eu quero alguém de verdade. Eu quero alguém que tenha conexão. Não quero um troféu. Né? E quantos homens também, infelizmente, né, tão ainda buscando troféus, estão ainda cheios de feridas. Só que aqui a gente tá com mulheres que estão buscando sua cura, né? Tem a minha comunidade de mulheres raras, porque são mulheres que estão buscando por lapidação. São mulheres que estão buscando essa reconstrução interna, que muitas vezes está lá, né? Cheia de coisas que apagou o brilho. Então tá cheia de crenças, tá cheia de feridas, tá cheia de rótulos sobre si, se critica o tempo todo, baixa autoestima. Eu preciso lapidar para resgatar o seu brilho de novo, para ir para a tua essência, porque não tem nada mais magnético e atraente para o masculino saudável do que uma mulher feliz, do que uma mulher conectada com ela. E qual que é o momento que a gente está mais feliz? Quando a gente está bem com a gente, não é? A gente não fica mais bonita quando a gente está bem, né? Quando a gente tá em paz, quando a gente está sendo a gente mesma. Não é tão bom quando a gente pode ser a gente mesma? Eu sempre falei assim, ó, eu quero alguém que eu possa ser eu mesma, e eu não tenho que ficar vestindo máscaras, eu não tenho que ficar pisando em ovos. Não, eu quero poder ser eu mesma, ser espontânea, ser autêntica. Isso é muito magnético, só que não vai ser magnético para todo mundo. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai. Mas não queira mais convencer as pessoas a te amarem. Deixe com quem te amar se aproximar de você. E quem não te amar, quem não gostar do seu jeito, tá tudo bem. Às vezes não é sobre você. É sobre o que você representa, as sombras que você coloca pra, sabe, ilumina. Quando você tá na sua luz, quando você tá brilhando, quando você é você, você vai iluminar pontos dessa pessoa que ela não quer olhar. Isso vai incomodar, né? E assim, pensa assim, olha quanta diversidade tem no mundo, né? Quanta diversidade. Imagina se a maçã ficasse brigando com a laranja porque queria ser igual a laranja. Não, eu vou buscar ser a melhor maçã. Eu não vou ficar me comparando com a laranja. E eu vou querer quem goste de maçã, que venha pra perto de mim. Eu não vou querer quem gosta de laranja, porque eu não quero convencer que tu tem que gostar de maçã. Eu quero que esteja do meu lado quem gosta de maçã. Não quero precisar convencer quem gosta de outra fruta. Sabe, às vezes a gente quer ficar insistindo em pessoas que elas já demonstraram que elas não te valorizam. Então por que você está insistindo ainda? Por que você quer provar? Tá dizendo que não é sobre a pessoa, são necessidades tuas internas ainda de provar que você é boa, de provar que você não merece ser rejeitada, de provar que você não merece ser abandonada. Você está botando essa expectativa ainda fora. Muitas vezes você se atrai por aquela pessoa que não te escolhe. E aquele cara que te dá amor, que te dá atenção, você não tá nem aí. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Conhece a música? Feridas emocionais. Quantas vezes Isso não quer dizer que você tem que aceitar qualquer tipo de pessoa porque ela te quer, não. Mas por que você se interessa exatamente por aquele cara que não te quer? Será que não é porque aquele cara é como se o teu inconsciente tivesse a chance de, não, dessa vez eu vou curar essa ferida. Eu vou lá e vou provar que eu sou boa e que eu consigo aquele cara. Aí você vai lá e consegue aquele cara. Aí passa um mês, você já nem se interessa mais. Que já conquistou. Entende? Como é só o teu ego agindo ali,
Não é de verdade a tua alma se conectando de verdade com a pessoa, são as tuas feridas emocionais se conectando com a pessoa. Então, quando você começar a querer muito alguém que não te quer, olhe pra você e se pergunte, por que eu quero tanto essa pessoa? Porque eu quero provar ainda que eu sou boa? Se eu conquistar essa pessoa, eu vou provar pra mim mesma que eu não sou rejeitada, que eu não vou ser abandonada? Sabe? Então comece a olhar para suas relações dessa forma e tenha coragem de se encarar. Eu sou uma mentora que eu não passo muito a mão na cabeça, eu sou muito acolhedora, né? Tenho esse meu lado feminino, mas eu também gosto de dizer umas verdades, porque às vezes é a verdade que vai nos libertar, né? Já dizia Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então às vezes a gente tem que ter a coragem de olhar, né, pra gente e ver o quanto eu tô contribuindo pra minha frustração na minha vida afetiva. Porque daí sim eu vou ter o poder de transformar. E quando eu tive essa coragem, foi aí que a minha vida tem se transformado, né? Então, não é sobre ficar buscando o homem certo, é sobre se tornar a mulher certa. E como que eu me torno a mulher certa, Camila? Quanto mais tu ser você, quanto mais tu ser autêntica, quanto mais tu resgatar a tua identidade, porque às vezes a gente tá vivendo, a gente não sabe nem quem a gente é, não sabe o que a gente gosta, não tem opinião própria, não sabe se posicionar, né? Foi sempre seguindo o que o mundo disse que era o certo você ter, você fazer, você ser, para ser aceita, para ser amada, para ser bem vista. Eu tive que ter coragem, eu era advogada, trabalhei por um tempo na área, eu tive que ter coragem, não, mas não quero mais isso, não faz mais sentido. Imagina, né? Desapontar a família, desapontar todo aquele investimento que eu fiz, sair da minha profissão. Imagina quanto de quebra de ego que eu não tive que ter. Porque às vezes você tá ali presa a uma profissão, a uma imagem, porque isso você tá só alimentando o seu ego. Porque essa imagem, né? O que você é de verdade? Para além do que você faz, para além do que a sociedade diz que você deveria fazer, quem que você é? Você tem a coragem de descobrir quem que você é, porque isso vai fazer com que você atraia a pessoa que combine de verdade com você, com a sua essência, e não com o teu ego, e não com a tua personalidade, que muitas vezes a gente construiu essas camadas pra ser aceita na vida, né? Enfim, pra ser vista, pra ser reconhecida, pra ser validada. Só que você é feliz? Se pergunte hoje, eu sou feliz com a vida que eu tenho? Com as pessoas que estão ao meu redor? E às vezes a gente vai precisar se afastar um pouco de algumas pessoas para que a gente possa se reencontrar. Em vez de querer buscar outro relacionamento, tire esse tempo para você, para investir em você, para investir no seu autoconhecimento, para investir na sua lapidação, para se preencher. E aí quando você for se relacionar, você vai estar inteira. Você não vai estar mais metade. Você não vai estar mais buscando a segurança fora, a validação fora, o reconhecimento fora, o amor que você nunca experimentou fora. Você vai começar a se dar amor, você vai... às vezes a gente não tem nem referência do que é um amor saudável, né? Então que a gente possa ter a coragem de fazer esse caminho, para que a gente aí sim viva um dia dos namorados de verdade, sabe? Que não seja algo só de aparência, que não seja algo só para postar no Instagram ou para dizer que tu tem um relacionamento, mas que seja verdadeiro, que você realmente no dia a dia ali viva um relacionamento que você tem orgulho de estar ali crescendo, porque não é sobre a gente chegar pronta, não. É sobre você fazer, claro, né? E fazer esse trabalho interno, mas é sobre uma construção depois. Você vai, cada vez mais são camadas, sabe? Eu já tô há mais de 10 anos nessa jornada, fazendo esse trabalho, mas todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu descubro algo sobre mim, todo dia eu tô transbordando coisas lá para minhas mentoradas, para as pessoas que estão na minha comunidade. Por quê? Porque a vida é uma constante expansão, é sempre expansão. Não existe zona de conforto. Sabe? Quem gosta da zona de conforto é o ego quer o conhecido, o ego quer ficar como tá, a mente quer ficar como tá, mas a alma não. A alma quer expansão, a alma veio aqui buscar evolução, a alma veio aqui buscar conexão de verdade, né? E não joguinhos emocionais, e não sedução barata, e não relacionamento sem conexão. Isso não preenche. Eu sei que vocês já tentaram, muitas mulheres que estão aqui me acompanhando já tentaram. Já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei Tinder, já tentei fazer um procedimento para ver se eu me sentia mais bonita, já tentei fazer não sei o quê. E aí você vai pra vida e continua se comparando, continua se achando pior do que as outras, continua provando mais para ser escolhida, continua fazendo mais para preencher o vazio. Só que nada preenche. Eu amo aquela palavra de Jesus, né? Para onde eu irei que se só tu tem as palavras de vida eterna? Quantas vezes a gente tá buscando fora algo que a gente precisa voltar a se reconectar com dentro, né? Às vezes você tá buscando uma referência de amor fora,
E Deus tá ali, te esperando de braços abertos para te mostrar o que é amor de verdade. Né? Eu lembro quantos momentos da minha vida eu fiquei sozinha, passei por um divórcio, fiquei sozinha, e eu assim, Deus, eu quero te conhecer, eu quero ter um relacionamento de verdade contigo. Porque naquele momento onde eu tava me sentindo mal, eu vi um pai que me olhava nos olhos, que me dava um abraço, né? Eu vi um masculino, uma referência de masculino que me protegia, que me cuidava, que nunca me deixou faltar nada. Então, a partir dessa relação que eu tô construindo dia a dia, essa é a referência de um masculino saudável, né? Porque tá cheio de masculino ferido também. Só que se eu tô muito na minha menina ferida, eu vou me conectar com o masculino ferido também. Ou eu vou querer ser a salvadora de um homem que nem acha que precisa de mudança. Aí eu vou querer salvar o homem, eu vou querer controlar o que o homem faz. Quem que gosta de ser salvo? Criança. Você vai atrair uma criança, porque você quer salvar, você quer mostrar que faz, que não sei o quê. Quem que gosta é uma criança. Quem que gosta de ser controlado? Um homem líder não gosta de ser controlado. Aí quem que você vai atrair? Um menino, filhinho, que precisa de uma mãe. Por quê? Por causa dos padrões que você carrega. Então, quando eu tive a coragem de olhar para isso, eu disse, agora eu entendi, não é azar, não é dedo podre, são meus padrões que eu tô carregando, que eu preciso transformar se eu quero ter um relacionamento diferente disso. Preciso aprender a ser uma mulher saudável primeiro, né? Eu preciso me conhecer, para depois, então, eu me sentir mais pronta para viver algo que eu sempre sonhei. E saber que não é um passe de mágica. Exige muito trabalho, exige muito estudo, exige muita... Sabe, tá ali no dia, todo dia fazendo alguma prática. Né? Às vezes as pessoas olham pra mim, as mulheres, mas como é que tu consegue tal. Tem muito trabalho por trás. Tem muita coisa por trás. E às vezes a gente olha o palco das pessoas e não sabe o quanto de choro teve por trás, o quanto de coragem de se enxergar, de olhar pro seu ego, de olhar para suas sombras, de olhar para seus padrões de vitimismo que eu tive por trás. Eu tive que olhar. Foi um espelho, mas vale a pena cada segundo. Vale a pena demais. Hoje eu me sinto muito mais inteira, muito mais feliz com quem eu sou. Hoje eu consigo falar, ei, eu voltei para casa. Eu tô aqui. E eu me sinto muito mais pronta para viver um relacionamento muito alinhado, porque eu sei que existe esse tipo de relacionamento, porque é sobre quem eu sou. Entende? Eu, por exemplo, né, vou falar, eu gosto de pessoas românticas porque eu sou romântica. Então eu quero atrair uma pessoa que seja romântica comigo. Então, será que não existe cara romântico? Existe cara romântico porque eu sou romântica. Se eu atraio quem eu sou, é claro que existe. Esses dias eu fui no parque e eu até perguntei pra Deus, mas será que existe ainda cara que abre as portas pra mulher no carro, que faz não sei o quê? Eu juro pra vocês, eu acho que eu não dei uma volta completa. Quando eu fui passar ali pelo estacionamento, tinha um cara exatamente naquela hora, abrindo a porta pra mulher e falando, entra, tipo assim, né, pra ela entrar. Eu disse, existe. Mas por que eu enxerguei? Porque as minhas crenças mudaram, porque eu tô tendo coragem de falar pro mundo o que eu quero, o que eu gosto, tô tendo coragem de assumir que eu gosto disso. Né? Mudei um monte de coisa, daí eu consigo enxergar, porque o nosso cérebro ele tem um sistema chamado sistema ativador reticular, que é como se fosse um filtro, e ele tem uma programação. Então, se o teu cérebro tem uma programação de que não existe mais caras românticos, tu não vai enxergar, porque o filtro aqui não vai filtrar esse tipo de situação. Agora, se no meu cérebro tem uma programação, eu amo cara romântico, eu sou romântico, eu quero atrair um cara romântico, o meu cérebro ele vai procurar coisas fora que confirmem isso. Então, por isso que eu enxerguei aquilo lá. Entende? Como é muito sobre o que está dentro de você. Quais são as programações que você tem? Quais são as crenças que você carrega? Isso vai te ajudar a enxergar o relacionamento que você, né, que está no seu campo de visão. Então, deixa eu ver aqui o que mais está no meu roteiro para eu não me perder tanto. Ter a coragem de se enxergar e também de enxergar o outro como ele é, isso é bem importante, porque às vezes a gente tá nessa fantasia da criança, né, do homem ideal e projeta tudo no cara, e às vezes ter a coragem de enxergar, bom, esse cara, ele é assim, ou na verdade eu que projetei tudo isso, eu que queria alguém assim e achei que ele era, mas na verdade ele não é. E quando eu não tô aceitando o outro como ele é, eu também desrespeito o outro, eu às vezes sou tão tóxica quanto o outro. Né? Às vezes a gente fala tanto de relacionamento tóxico, mas será que a gente não é um pouco tóxica também? Quando a gente quer que o outro seja algo que ele não é, que ele já te deu todas as provas de que ele não vai ser, e que ele nem quer ser. E às vezes a gente fica ali insistindo, a gente querendo que o cara faça algo, mas ele não quer. E às vezes um maior ato de amor próprio por ti e por ele é sair dessa relação. Né? Se você já tentou, se você já conversou, se você está se transformando e ainda assim a coisa não vai,
Às vezes o maior ato de amor próprio é ter a coragem de deixar o outro ser feliz como ele é, se ele não tá afim de transformar. E você ter a coragem também de seguir algo que você deseja, de verdade. Né? Então, e a construção de um amor saudável, ela exige segurança emocional, saber lidar com as suas emoções, né? Porque uma mulher desregulada, uma mulher que é muito guiada pelo emocional, isso vai afastar o masculino saudável. Né? O masculino saudável, ele quer paz. Todo homem, ele busca paz. Ele não quer confusão, ele não quer uma mulher que emocionalmente está sempre confusa, está sempre mal com as suas emoções, ansiosa. Ele quer paz. Então, se eu não aprendi ainda a lidar com as minhas emoções, esse é o primeiro passo para eu entrar num relacionamento saudável. Né? Uma mulher que tem amor próprio, que confia em si, que tem a maturidade. Como é bom a gente buscar a maturidade. Né? Buscar ser uma mulher mais madura, uma mulher que dê conselhos sábios. Isso é encantador, né? E Deus não te dá algo que você não está pronta para sustentar. Muitas vezes ainda você não recebeu, né, essa bênção, esse presente de Deus, porque às vezes o Pai sabe que às vezes a gente não está pronta para sustentar. E se chegar esse homem que a gente sonha, do jeito que a gente está hoje, a gente vai estragar tudo, né? A gente vai sabotar essa relação, a gente vai estragar tudo. Então, se hoje chegasse o relacionamento que você sonha, será que você saberia viver? Será que você saberia tratar bem esse homem, lidar bem? Ou será que você já ia cair para, de novo, né, nos seus padrões de ciúme, de insegurança, de cobrança? Como que você ia estar? Será que você se sente pronta para receber esse homem que você sonha? Né? Então, primeiro, cuida da terra. Cuide da terra para receber, né? Para receber essa semente. Depois que o jardim vai florescer e a borboleta vai chegar. Então, cuide da sua terra. Como que tá esse terreno? Como que tá esse coração? E algumas perguntas, né, para ficar para vocês. Você tem se escolhido ou tem se abandonado? Você tá buscando ainda ser escolhida ou vai começar a se escolher? Você fala o que sente ou se cala por medo? Não, melhor eu nem falar, né? Porque daí ele vai embora, porque daí ele não vai gostar. Mas daí, de novo, você tá repetindo os mesmos padrões que você aprendeu lá atrás, né? Às vezes não tem coragem de se posicionar, de falar. E claro que a gente precisa aprender a conversar. A gente precisa aprender a se comunicar. Porque às vezes a gente tem uma fala violenta, às vezes a gente tá falando cobrando. E às vezes a gente vai afastar o outro, ou a gente vai ativar também o mecanismo de defesa do ego do outro. Quando a gente fala só falando que o outro é o culpado, que o outro faz isso. Tem que aprender a conversar também. Né? Conversar a partir do sentir. E como que eu vou aprendendo? Aprenda a conversar com você. Como que você fala com você? Se criticando o tempo todo, se cobrando o tempo todo, se punindo o tempo todo. Começa a transformar a forma como você fala com você. Pare de se julgar tanto, pare de se cobrar tanto. Comece a falar uma fala mais amorosa com você. Né? Durante uma das coisas que eu mais trabalho internamente com as mulheres é essa transformação com essa relação que você tem com você. Porque a partir do momento que você começa a falar com mais doçura com você, com mais paciência, né? Porque, pô, a gente tá aprendendo. Agora que tem mulheres aqui que estão despertando hoje, talvez não me conhecem, não me conheciam, estão aqui despertando. Então tenha paciência com a sua jornada. Porque não é do dia pra noite que a gente vai mudar tantas coisas. Não, é aos poucos. É com amor, com compaixão, com acolhimento, com verdade. Mas é um passinho de cada vez, né? E você aceita ainda menos só pra não ficar sozinha? E sobre o que isso diz sobre você? Quanto que tá a tua fome pra te aceitar qualquer coisa, qualquer migalha? Porque pra te esperar o banquete, às vezes demora mais pra ficar... Pode pensar, né? Às vezes a gente tá fazendo o almoço ali, o filho tá ali... Ai, mãe, dá um pouquinho. Ai, daí isso porque tá com muita fome. Aí ele vai aceitar qualquer coisinha. Aí não espera o banquete ficar pronto, né? Então faça essa analogia com as suas relações. Enquanto você fica aceitando migalhinha ali de cara, você não vai esperar o banquete chegar. E se a gente tá com o espaço ocupado com quem dá migalha... Eu não consigo me abrir para receber o novo, para receber o que Deus quer me dar, porque eu tô com espaço ali preenchido de migalha. Não tem espaço às vezes para entrar o novo. Então, de quais relações que você precisa de uma vez por todas parar de olhar o passado, romper, que você precisa deixar para trás, perdoar, tirar essas mágoas aí? Como que tá esse terreno desse coração? Tá cheio de espinho, tá cheio de pedra, tá cheio de passado? Como que tá? Como que vai chegar o novo se tá cheio de espaço ocupado? Né? A gente precisa primeiro limpar a casa. Limpar, tirar o que não serve mais, para depois começar a organizar essa casa, para receber o novo.
né? Quantas vezes a gente é apegada, é acumuladora, tá ali acumulando um monte de coisa, um monte de ferida, um monte de trauma, um monte de experiência e nunca parou para limpar essa casa, para arrumar essa casa, para tirar o que não serve mais. Né? O amor que você deseja viver, ele também está te procurando. Saiba disso. Tudo aquilo que você sonha, um dia você vai encontrar alguém exatamente que sempre sonhou com esse tipo de mulher que você é. Não deixe mais de ser quem é você por medo de você não encontrar alguém que goste de você como você é. Aprenda você primeiro a gostar de você. Aprenda primeiro você ter orgulho de você. Aprenda primeiro você se elogiar, você se olhar no espelho e ter orgulho da mulher que está crescendo. Ter orgulho da menina que muitas vezes nunca parou de gritar porque ela queria que você ouvisse. Às vezes essa menina ela só queria ser vista, ser ouvida. E por isso que ela tomou tanta conta da tua vida, porque você nunca ouviu. Agora que você vai voltar para casa, quem sabe ela se acalme mais. Que ela não precisa mais gritar. Né? E agora, para finalizando, eu quero que você feche os olhos um pouquinho. E nesse dia dos namorados, que você possa se dar um abraço bem gostoso. Um abraço de retorno para casa. Que você possa se dar todo o amor que você busca fora. Que você possa se dar. Que você possa se sentir amada. Sabe? Pare de buscar esse amor fora. E não que não seja válido, é gostoso essa troca. Você vai ter amor fora. Mas se você não aprender primeiro a desenvolver um amor dentro, você não vai experimentar um amor saudável fora. Você vai experimentar ainda um amor na falta, um amor na busca, um amor na carência. Então comece a se dar esse abraço. Tudo aquilo que você gostaria que um homem te fizesse, comece você a fazer com você. Comece você a se dar esse amor. Você se dar um beijo. Você se dar um abraço. Né? Você botar uma música que você gosta. Você dançar com você. Pare de se punir, de se abandonar nos seus momentos mais difíceis. Não se abandone mais. Eu sei que tem momentos que a gente não tá bem, tem dias que a gente, sabe, a gente oscila muito hormonalmente, a gente oscila. Eu sei que os homens são mais estáveis quanto a isso, até mesmo na constituição, né, biológica deles. A mulher não, a mulher oscila mais, tem pico, tem várias fases durante o mês, o nosso emocional. Então a gente precisa de um cuidado diferente. Só que às vezes não é o homem que vai dar 100% disso, a gente precisa aprender a ter esse cuidado com nós. Então todo dia se reconecte com a fonte. Sabe, se você quer aprender sobre amor, aprenda com a fonte. É a fonte que nos ensina, que ensina o ser humano a como que amar. Aqui, infelizmente, o amor humano é muito limitado, o amor humano é condicionado. Né? Se você fazer tal coisa, se você se comportar de tal forma, então você se sente amada. Se não, não. O amor humano ele é cheio de, sabe, cheio de feridas. Só que a partir do momento que uma pessoa decide se levantar e dizer, não, eu quero conhecer, né, esse amor, eu quero aprender a me amar. Você quebra esse ciclo e você começa a transformar isso. E daí você às vezes vai olhar para o seu pai, para sua mãe, você vai conseguir dar um abraço mais genuíno porque você está enxergando a dor dele. Por que Jesus tinha tanta compaixão da humanidade? Porque ele enxergava as dores que cada um de nós carregamos. Ele não julgava a gente porque ele enxergava a nossa dor. Então que a gente possa se abastecer com a fonte para que ele nos ensine o que é amar de verdade. E depois, com esse amor, que a gente possa dar pra gente esse amor que a gente está aprendendo com a fonte, aprender a desenvolver com a gente, e depois que a gente vá transbordar para as nossas relações. Para os nossos filhos, para os nossos pais, para o nosso parceiro, para as nossas amizades, para os nossos clientes. Isso é construir um amor saudável, né? Então que espero ter contribuído com esses insights para você nesse dia do namorado, né? Para que você celebre o amor, porque o amor, gente, é a coisa mais curativa que existe. Eu sei que talvez muitas de nós já sofremos muito no amor, mas a mesma dor que te feriu é a mesma dor que vai te curar. O amor é a força mais curativa que existe. Um abraço cura, um olhar cura, sabe? Um gesto de carinho cura. Então que você possa parar agora, hoje, de esperar isso dos outros e comece a se dar esse amor que você tanto busca lá fora. Comece a se olhar no espelho, não mais com um olhar de tanta crítica, mas olhe lá no fundo da sua alma e diga, eu te amo. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Obrigada por você estar aqui, por você ter voltado para casa. Comece a conversar com você, comece a se dar esse amor, né? E que
a partir daí, você comece a transformar os seus relacionamentos. Porque a partir de quem você se transforma, você vai transformar os seus relacionamentos. E conte comigo, peça ajuda. Eu tô aqui para ajudar vocês, para ajudar mulheres, porque toda essa construção que eu venho há anos fazendo, eu sei que não é fácil quando a gente tenta sozinha. Eu sei que é mais desafiador, eu sei que às vezes a gente vai voltar para os mesmos padrões, a gente vai se sabotar. Então, caminhar num ambiente de mulheres que estão buscando a mesma coisa, caminhar com uma mentora que já tá mais à frente na jornada, que já pode te auxiliar, te dar a mão, te dar ferramentas, te dar consciência, te dar uma nova visão sobre ti, vai ajudar. Né? Então, quem quiser saber mais sobre meus trabalhos, meus atendimentos, vai lá no link da minha bio, né? Lá tem todas as informações lá no link da minha bio, tem o meu contato, tem sobre a comunidade de mulheres raras, tem sobre meus atendimentos individuais. Vai ser um prazer caminhar com vocês, conhecer um pouco mais a história de vocês, ajudar vocês, né? Porque é sobre isso, é sobre a gente fazer, eu sempre falo, primeiro em nós, depois através de nós, né? Tudo que a gente passou, um dia vai ser usado para ajudar a transformar outras mulheres que estão nessa mesma jornada. Então, eu sempre, todos os dias, eu faço essa missão com Deus, que eu possa ser usada, e que cada uma de nós aqui, né? Eu tenho certeza que vai ser usada para coisas também maravilhosas. Então, pedir ajuda, né? A gente não foi feito para caminhar sozinho. Deus botou pessoas aqui para nos ajudar. Então, conte comigo, né? E que espero que já tenha acendido uma chama aí do que é um amor de verdade e que precisa começar primeiro em nós. Então, agradeço a participação de todas, né? Eu até botei uma frase que eu acho bem legal. Você não tá atrasada, né? Você não precisa ficar ansiosa ou em espera. Não. Um amor saudável, você não precisa ficar procurando um amor saudável. Você não precisa ficar indo atrás. Você vai encontrar. Ele vai te encontrar. Sabe? Você vai reconhecer um amor saudável. Então, não caia na pressão do mundo, da ansiedade, do tô atrasada. Pra mim, não... Sabe? Eu já tenho filhos, eu já sou mais velha. Esquece tudo isso daí. Esquece tudo isso aí. Foca no que você tem controle. O tempo de Deus a gente não tem o controle, o momento, como vai ser, a gente não tem controle de nada, solta o controle. Uma coisa que nós como mulheres temos, a gente é muito controladora, a gente quer saber quando, onde, como, quem. Solta o controle, é isso que Deus está te pedindo, solta o controle, faz a tua parte e deixa o resto com a vida, com Deus. Como é bom ser surpreendida, né? Às vezes a gente, como mulher, a gente nem gosta de surpresa, a gente quer controlar o presente que o cara vai dar, como vai ser, a gente quer controlar tudo. Vamos soltar um pouquinho esse controle e deixar a vida te surpreender. Eu lembro que lá atrás, quando eu fiz as minhas escolhas, foi muito pelo meu ego. E daí depois que eu passei por tanta coisa e tal, eu falei assim, eu não quero mais controlar. Eu não quero mais que seja pelo meu ego a escolha. Eu quero confiar. Eu quero fazer a minha parte, que eu sei que Deus está me pedindo para eu fazer, e eu vou botar toda a minha energia nisso. E o resto eu vou deixar na mão de Deus. O resto eu vou deixar para a vida me surpreender. O resto eu vou deixar para as coincidências acontecerem. Porque é tão lindo, né? Ver aqueles filmes de história de amor, de coincidência, que eu não acredito em coincidência, eu acredito em sincronicidade. A partir de quem tu vai atrair o mesmo tipo de pessoa, sabe? E o que for para ser teu vai chegar até você. Não precisa ficar caçando, procurando na ansiedade. O que for para ser seu vai chegar até você. Nada nos afasta do que é nosso. Mas quanto mais tu estiver próxima de quem tu é, mais tu vai conseguir viver algo de verdade. Agora, se tu tá afastada de quem tu é, se tu tá afastada de uma vida que faça sentido pra ti, você vai estar afastada desse amor de verdade também. Então, volte pra você, cuide de você, comece nesse trabalho, faça a sua parte, que eu tenho certeza. Deixa ser surpreendida, porque tem muita coisa boa pra viver. A gente tem muito tempo, sabe? Claro, não dá pra, ter muito tempo, não vou fazer. Não, use o seu tempo com sabedoria. Mas também, nunca é tarde pra viver o amor que você sempre sonhou. Acredite no amor e obrigada pela sua presença aqui.